Meus prezados irmãos, meus amigos, nos vídeos anteriores eu mencionei algumas palavras sobre dispensação, mas não expliquei mais detalhadamente. Gostaria de fazer isso agora. Eu quero iniciar lendo um texto de Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, onde ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa versão, maneja bem a palavra da verdade, nas versões em inglês, não sei se todas, mas pelo menos algumas, traz a palavra dividir, que divide bem a palavra da verdade. E é exatamente essa palavra que eu creio que se refere às dispensações. Ou seja, Deus, ele tomou o período chamado tempo, desde que o tempo passou a existir, e ele dividiu em 7 períodos. E esses 7 períodos são chamados de dispensações. Irmãos como Otmani e outros escreveram dizendo que é a maneira como Deus trata com os homens em determinadas épocas. Eu gostaria de ver hoje com os meus irmãos, meus amigos, sobre isso. O mover de Deus, desde Adão até o Pentecostes, falando sobre exatamente os gentios, a igreja, Israel e a igreja. O que nós encontramos na palavra de Deus é o seguinte: de Adão até a Torre de Babel, em Gênesis 1, 1 até 11, 9, aconteceram 3 dispensações num período de 2000 anos. Ou seja, nesses 2000 anos, Deus testou o homem, provou o homem de 3 formas diferentes. Primeiro, criando ele inocente, colocando no jardim do Éden. Ele fracassou. Foi colocado para fora do Éden. Depois veio Caim e Abel, que é chamada dispensação do governo humano. Desculpa, dispensação da consciência humana. Por quê? Porque não encontramos ali nenhuma norma, nenhuma lei, nenhuma exigência de Deus para os homens naquela época. E também houve um fracasso. Resultou em violência e imoralidade sobre a terra, e Deus teve que trazer então o dilúvio. E depois, finalmente, a terceira dispensação, a terceira forma de Deus tratar com os homens, que é chamada de governo humano, por Noé. Porque foi nessa ocasião que Deus estabeleceu a pena de morte, dizendo que o homem que derramasse o sangue do seu irmão, seu sangue seria derramado. E então, nesses períodos de 2000 anos, Gênesis 1, 1 até 11, 9, nós temos exatamente 2000 anos, 3 dispensações. E então agora vem a chamada de Abraão. Passaram-se 2000 anos, Deus estabeleceu a primeira divisão na humanidade, que era entre gentios e os que vão ser chamados futuramente de judeus, ou nação de Israel, povo de Israel. Do nascimento então de Abraão até o nascimento de Abraão até o nascimento de Jesus, serão 2 dispensações no período de 2000 anos. Então, a dispensação da promessa foi com Abraão. Muitos irmãos não sabem, mas está escrito na carta de Paulo aos Gálatas que Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão, antes da lei. Portanto, a graça, o evangelho, ele veio antes da lei. Mas Abraão rejeitou.
Tá? Não tenho tempo para te explicar agora, mas tem alguma coisa relacionada com a escolha dele de Agar para gerar um filho. Isso é discutido por Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3 ou 4, não me lembro exatamente. Muito bem. E então, veio essa dispensação da promessa, e depois a dispensação chamada da lei, com Moisés e o povo de Israel. Isso, passaram-se mais 2000 anos, chegamos até o nascimento de Cristo. Do nascimento de Cristo até o arrebatamento da igreja, entendemos que seriam mais 2000 anos. Como eu disse, já temos, Jesus morreu, deu a vida dele na cruz, foi mais ou menos no ano 33,5. Porque ele, com 30 anos, começou o ministério dele, e o ministério durou 3 anos e meio. Eram 33 anos e meio. E então, nesse período chamado dispensação da graça, quando Deus está chamando judeus e gentios para fazerem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, como Paulo escreveu em Efésios e Colossenses. Quando aconteceu o arrebatamento, então, no final desses mais 2000 anos, 2000, então virá um período um intervalo de 7 anos, que é o pacto mencionado por Daniel, capítulo 9, 24 a 27. Será um período de 7 anos que o 7º rei vai fazer com a nação de Israel. E já expliquei no outro vídeo que na metade desse pacto, o pacto será rompido, esse 7º rei será morto, receberá uma ferida mortal, e então surgirá o anticristo, que vai entrar no corpo daquele 7º rei, que vai levar uma ferida mortal. E aí então, no final desses 7 anos, nós teremos a inauguração do milênio, que vai desde a guerra do Armagedon até Gog e Magog, que serão mais, vão ser 1000 anos, chamado milênio. Então, nesse tempo, será chamada dispensação da justiça ou do reino. Então, será a restauração do povo de Israel e a grande salvação das nações gentias, que conhecerão o evangelho da salvação através da nação de Israel restaurada. E aí então, terminando com a guerra de Gog e Magog, nós entramos em Apocalipse 21 e 22, que é a eternidade futura. Esse é um outro esboço também, pequeno, simples, para aqueles que querem estudar e entender melhor as profecias do livro de Apocalipse, Mateus 24, Daniel, etc. Nós prosseguiremos em outros vídeos estudando esse assunto do tempo do fim. Que o Senhor possa nos abençoar.